Então, na aula de hoje, gente, nós vamos corrigir a lista sobre hidrostática. Primeira questão, a gente tem aqui um tubo em U, né? Então, a figura representa um tubo em forma de U com água e petróleo, cujas densidades são da água 1 vezes 10 a terceira, então, densidade da água 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, e a densidade do petróleo 8 vezes 10 ao quadrado, em que H aqui vale 4 centímetros e a aceleração da gravidade tem módulo 10. A pressão causada pelo petróleo na interface A é. Então, ele quer saber a pressão aqui do petróleo, tá certo? Então, o que a gente faz aqui? Aqui a gente já tem a interface, já está marcado. Então, a gente pode falar que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. A pressão no ponto A, quem que é? É a pressão atmosférica mais a pressão do petróleo, ok? Quem é a pressão no ponto B? É a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de água. Eu cancelo aqui, eu quero saber a pressão do petróleo, vai ser pressão da água, que é densidade da água vezes gravidade vezes a altura da água. Então, a pressão do petróleo vai ser densidade da água 1 vezes 10 a terceira, gravidade 10, altura 4 vezes 10 a menos 2 metros. 4 vezes 10 a menos 2 metros, tem que ser em metro. Então, aqui vai dar pressão do petróleo, vai ser 4 vezes 10 a menos 1 com 3 ao quadrado. Pressão do petróleo vai ser 400 newtons por metro quadrado, que é o mesmo que Pascal. Opção correta, letra B. Número 2. No diagrama mostrado a seguir, X e Y representam dois líquidos não miscíveis e homogêneos, que não se misturam, contidos num sistema de vasos comunicantes em equilíbrio eletrostático. Assinale o valor que mais se aproxima da razão entre as densidades do líquido Y, então ele quer líquido Y dividido pela densidade do líquido X. É isso que eu tenho que buscar. Então, o que eu posso fazer toda vez que eu encontro um tubo em U? Eu tenho que traçar a linha de interface. Aqui está a interface, que é onde mistura os líquidos. Então, a pressão nesse ponto vai ser igual à pressão nesse ponto. Então, a pressão, vou chamar assim, olha, a pressão no ponto X, aqui eu vou chamar de X, aqui de Y. Então, a pressão no ponto X é igual à pressão no ponto Y. Tá tudo aberto, a pressão atmosférica atua neles. Então, é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido X. É igual a pressão atmosférica mais a pressão do líquido Y. Eu cancelo aqui. Quem é a pressão do líquido X? É a densidade de X, a gravidade, vezes essa alturinha aqui, ó, que eu vou chamar de HX. Olha, o H e essa aqui que é o HY. Tudo aqui é 18. Eu tenho que tirar esse ponto aqui, que é 10, ó. Quanto que sobrou para HX, então? Se tudo tem que ser 18, aqui é 10, sobrou 8, ok? Então, HX é 8 vezes 10 a menos 2 metros. E HY é 10 vezes 10 a menos 2 metros, que é o mesmo que 1 vezes 10 a menos 1 metro. Então, HX tem que ser igual à pressão do líquido Y, que é ρY vezes gravidade vezes HY. O que ele quer? Ele quer isso aqui, ó. Então, eu vou cancelar os Gs. Ele quer ρY sobre ρx, ρ. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou trocar todo mundo de lugar, vou fazer bem lento, ó. Esse vezes HY é igual a ρx vezes HX. Ele não quer ρy sobre ρx, passo ρx para cá. ρy sobre ρx vai ser HX sobre HY. HX é 8 vezes 10 a menos 2, H1 vezes 10 a menos 1. 8 por 1 dá 8, 10 a menos 1 sobe 10 a positiva, então menos 1 com mais 1 vai dar, menos 2 com mais 1 vai dar menos 1. Então, a altura vai ser 0,8, ou melhor, não tem unidade, né? Razão não tem unidade. Então, a razão é 0,8. Ok? Então, eu tenho que ver o que eu quero e trabalhar com a equação até isolar o termo que eu quero.
Número 3. Considere o arranjo da figura a seguir, onde um líquido está confinado na região delimitada pelos êmbolos A e B de áreas. A área A aqui é 80 centímetros quadrados e a área B aqui, área A, área B, 20 centímetros quadrados. O sistema está em equilíbrio. Despreze os pesos dos êmbolos e os atritos, considerando a massa de A. Massa de A igual a 4 quilos. Qual é a massa de B? Gente, na aula teórica faltou eu falar sobre isso aqui com vocês. Toda vez que a gente tiver esse sistema aqui de balança ou de elevador, esse aqui também é um sistema usado para elevador hidráulico, a gente usa uma coisa que vocês vão lembrar lá do primeiro ano, que chama princípio de Pascal. O que o princípio de Pascal nos diz? Toda vez que eu tenho um sistema de vasos comunicantes, o princípio de Pascal nos diz que se eu aumento a pressão num ponto desse vaso, todo o sistema sente o mesmo aumento de pressão. Então, se eu coloco um peso aqui e esse êmbolo desce, lembrando que aqui pode ser ar ou pode ser um líquido viscoso, se eu aperto aqui esse líquido desce, ele vai aumentar a pressão aqui. Esse aumento de pressão vai ser sentido do outro lado do êmbolo. Esse sistema de Pascal e de vasos comunicantes é usado em várias coisas. Por exemplo, cadeiras mais antigas de dentista, de cabeleireiro, que a gente ficava apertando um pedal, a gente, na verdade, estava empurrando ar ali para dentro, aumentando a pressão, e esse aumento de pressão, quando chegava numa área grande, por exemplo, a área da cadeira, com uma força pequena você conseguia fazer levantar uma pessoa pesada. Então, esse sistema é muito útil, porque o que ele fala? Que o aumento de pressão sentido no ponto se distribui igualmente. Então, a variação da pressão sentida no ponto 1 vai ser igual à variação da pressão sentida no outro lado do êmbolo, o êmbolo 2. O que é pressão? É força por unidade de área, é igual a força por unidade de área. Então, essa expressão aqui é que a gente vai sempre usar no princípio de Pascal. Então, olha para vocês verem. Quando você faz uma força grande num êmbolo grande, ou melhor, quando você faz uma força pequena numa região de área pequena, você vai causar um aumento de pressão. Quando esse aumento de pressão encontra uma área grande, ele tem que fazer uma força grande. Para essa razão dá igual a essa. Então, você fazendo uma força pequena na região do êmbolo que é pequeno, você consegue elevar um peso, né, uma massa grande, porque a hora que esse aumento de pressão encontra uma área grande, ele tem que fazer uma força grande. Então, esse princípio é muito útil, né? Igual eu falei com vocês, igual qualquer sistema hidráulico aí que utilize de um vaso comunicante. Então, elevador de carro, esses que não são automáticos, né? Ele é isso, você fica apertando um êmbolo, você está fazendo uma força aqui no êmbolo pequeno, causa um aumento de pressão. A hora que esse aumento de pressão encontra uma área grande, ele consegue fazer uma força grande. Então, nesse caso aqui do exercício, olha o que ele deu. Ele deu a área de A, ele deu a área de B e ele deu a massa de A. Ele quer saber qual é a massa de B. Nesse caso, ele colocou a massa onde a região é grande. Então, uma massa grande para uma área grande vai levantar aqui, já que é uma área pequena, uma força pequena, né? Um peso pequeno, uma massa pequena. Então, como é que eu vou fazer aqui? Simplesmente aplicar, olha, FA sobre área A tem que ser igual a força de B sobre a área de B. Então, quem é a força em A? É a força peso de A, que vale 40. Então, 40 newtons dividido pela área de A, que é 80, é igual a força de B que eu quero descobrir, dividido pela área de B, que vale 20. Então, a força de B vai ser 40 vezes 20 dividido por 80. 4 vezes 2 vai dar 800 por 80, que vai dar 10. 10 newtons. Tá certo? Mas ele quer o quê? Ele quer a massa em quilo. 10 newtons são quantos quilos? Basta dividir por 10. 1 quilograma. Então, olha que interessante. A massa maior sempre vai ficar na região de área maior. Então, se eu quiser levar essa massa de 4 quilos, de 40 newtons, basta fazer uma força de 10 newtons, uma força 4 vezes menor. Por quê? Porque uma força pequena numa área pequena vai promover um aumento de pressão aqui, que de acordo com o princípio de Pascal se espalha integralmente por todo o sistema.
E a hora que esse aumento de pressão encontra uma área grande, ele eleva uma massa grande, ele faz uma força grande, ok? Então esse é o princípio de Pascal aí, simples, eu esqueci de falar com vocês na aula teórica, e a equação que a gente sempre vai usar é essa daqui, o aumento de pressão é igual, num ponto é igual ao aumento de pressão no outro, ou seja, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, certo? Continuando, número 4. Um bloco de alumínio de massa igual a 2 kg, massa 2 kg, está pendurado por uma corda de massa desprezível e tem metade do seu volume mergulhado em um recipiente com água. Então, vamos lá. Está pendurado, tá aqui com a metade do volume. Tá aqui pendurado numa corda. Ok? A tensão na corda é 12. Então, eu tenho aqui a tensão na corda, T1, que eu vou chamar de 12 newtons. A massa dele são 2 quilos. Então, o peso dele não muda. 2. O peso dele é um só. 2 vezes 10, 20 newtons. Ok? Se acrescentarmos água no recipiente, de modo que o bloco fique totalmente mergulhado, então agora a gente vai pegar o mesmo bloco, só que agora ele vai ficar totalmente mergulhado. O valor da tensão na corda será, eu quero saber agora qual que vai ser a tensão, eu não sei. O peso muda? Não, o peso continua 20 newtons. Que grandeza que vai ter aqui, por estar dentro d'água, qual que é a grandeza que vai aparecer aí puxando o corpo para cima? A grandeza em puxo, que tá para cá. Então, nesse caso aqui, se ele está em equilíbrio, as forças para baixo tem que ser igual às forças para cima. Então, o peso tem que ser igual ao empuxo mais a tensão 1. O peso é 20, empuxo mais 12. Então, o empuxo 1, ok? Vai ser o quê? 20 menos 12 vai ser 8 newtons. Então, esse é o empuxo nessa situação. Mas só para a gente lembrar, qual é a equação do empuxo? O empuxo é densidade do líquido, volume deslocado vezes gravidade. O que muda no empuxo dessa situação para essa? O líquido é o mesmo, a gravidade é a mesma. Então, o que muda é o volume deslocado. Por quê? Quando o corpo está com a metade submersa, ele só tem a metade do volume deslocado. Por quê? Um corpo só consegue deslocar a parte do volume dele que está dentro da água. Então, a gente tem que lembrar disso, que volume deslocado é o mesmo que volume da parte submersa. Isso é uma informação importante. Se eu falo, por exemplo, que a minha garrafinha está totalmente submersa, ela vai deslocar um volume que é o próprio volume dela. Se ela tem 500 ml, ela vai deslocar 500 ml. Se a minha garrafinha de 500 ml está com metade do corpo submersa, ela só vai deslocar metade do volume dela, 250 ml, ok? Então, não se esqueçam disso, o volume deslocado é igual ao volume da parte submersa. Então, o que vai acontecer aqui? Eu já tenho um empuxo. Agora, e nessa situação aqui? O que aconteceu com o empuxo daqui para cá? Se o volume deslocado era metade, agora é inteiro, concorda que o volume aqui, ó, o empuxo aqui, o empuxo 2 é 2 vezes o empuxo 1? Porque aqui vai ficar o dobro, esse aqui continua o mesmo e esse continua o mesmo. Então, o empuxo 2 vai ser 2 vezes 8, que vai ser 16 newtons. Então, tem que colocar ele aqui. Agora, ele é maior, ele vale 16 newtons. O peso não mudou, qual é o T2? Continua valendo a mesma coisa, está em equilíbrio. O P tem que ser igual ao empuxo mais o T2. O P é 20, o empuxo é 16 mais T2. T2 é igual a 20 menos 16, que agora a tensão na corda vai ser de 4 newtons. Ou seja, ela vai ser menos tensionada, porque você mergulhou mais, a água faz mais força empurrando seu bloco para cima. Então, tensiona mesmo menos a corda, ok? Então, presta atenção nisso. O volume deslocado é igual ao volume da parte submersa. Se era metade ficou inteiro, quer dizer que o empuxo dobrou. Essa informação é muito importante. O volume deslocado é igual ao volume da parte que está dentro da água, da parte do corpo que está dentro da água. Então, toda vez que o corpo estiver totalmente submerso, o volume deslocado é o volume do próprio corpo, ok? Número 5. Duas esferas A e B, maciças, de mesmo volume, estão totalmente imersas. Então, o volume deslocado de A é igual ao volume deslocado de B, porque elas são de mesmo volume.
Mantidas em repouso. Repouso significa que o somatório das forças tem que ser 0, pelos fios mostrados na figura. Quando os fios são cortados, a esfera A desce até o fundo do recipiente e a esfera B sobe até a superfície. Se a esfera A desce, significa que a densidade da esfera A é maior do que a densidade do líquido. Se a esfera B sobe até a superfície, onde passa a flutuar parcialmente imersa. Parcialmente imersa. Então, se a esfera A desceu, a densidade dela é maior que o líquido. E o peso de A é maior do que o empuxo de A, porque ela desceu. Ok? Agora, se a esfera B passou a flutuar, lembra da palavrinha flutuar? Flutuar significa que o empuxo é igual ao peso. Então, o empuxo de B é igual ao peso de B. Ok? E quem que é maior, o peso de A ou o peso de B? Se B afunda e A sobe, significa que o peso de A é maior do que o peso de B. Ok? E a densidade? A densidade do A também é maior, porque senão o B não ia subir. Sendo PA e PB os módulos das forças pesos AB e EA e EB os módulos do empuxo que o líquido exerce sobre as esferas quando elas estão totalmente imersas, é correto afirmar que... O que a gente tem aqui, gente? A gente tem o seguinte: o empuxo, o volume deslocado é o mesmo, ok? O volume deslocado é o mesmo. Ou melhor, aqui, flutuar parcialmente imersa no líquido... não, essa condição aqui, ó, o empuxo é igual ao peso, só um minutinho, flutuar, o peso de A é maior do que o peso de B. Esse flutuar aqui, parcialmente imersa no líquido, ele não tá falando flutuar em equilíbrio, então não vou poder considerar isso daqui, ó. Ele não tá falando que ela só tá em repouso, mas ele não tá falando, são mantidas em repouso e depois que eu solto, ela passa a flutuar parcialmente imersa no líquido. Então, não tá falando que ela tá em equilíbrio. Se ele estivesse falando que ela estava em equilíbrio, a gente podia considerar igual. O que vai acontecer aqui? O peso de A é maior, então eu já elimino a primeira, a segunda, eu fico entre as 3 últimas. Ok? Agora, vamos pensar no empuxo. Qual é o empuxo de A? O empuxo de A. E os módulos da força do empuxo que o líquido exerce sobre as esferas quando elas estão totalmente imersas. Isso aqui que é importante. Qual que é o empuxo de A quando ela está totalmente imersa? Densidade do líquido, gravidade vezes volume de A. Quando ela está totalmente imersa, qual é o empuxo de B? Densidade do líquido, gravidade vezes volume de B. O volume de A não é igual ao volume de B, o volume de A não é igual ao volume de B, logo o empuxo de A é igual ao empuxo de B. Então, presta atenção, gente, que eu já tava interpretando essa questão errada. Porque ele fala que a hora que ele solta, o A desce e o B sobe. Então, quer dizer, isso aqui a gente vai poder considerar assim, ó. Quando ele flutua, quando o B flutua... O empuxo de B é igual ao peso de B, ok? Então, e quando ele flutua, o empuxo de B, ele tá com a metade submerso. Então, o empuxo de B é menor do que de A. Mas quando eu solto a corda. Então, eu poderia marcar, olha, PA maior e o empuxo de B é maior do que A. Eu poderia marcar a letra, deixa eu ver aqui. O empuxo sobre B maior, eu poderia marcar a letra D de dado. Só que, olha quanto que ele quer o empuxo, quando elas estão totalmente submersas. Quando elas estão totalmente submersas, o líquido é a mesma densidade e o volume submerso é o mesmo. Então, o empuxo tem que ser igual. Opção correta, letra B. Então, presta atenção no que ele quer. Ele quer saber o peso delas, que não muda, independente da situação. O peso de A é maior do que o peso de B, a densidade de A é maior, ok? Ele vai lá para baixo e o peso dele é maior do que o empuxo dele. E quando ela está totalmente submersa, o empuxo é igual,
ok? Pauliane, e se ele tivesse pedindo um empuxo quando o A desceu e B subiu? Quem que ia ser maior? O empuxo de B seria maior, ou melhor, o empuxo de A seria maior do que de B, porque o B estaria flutuando com a metade do volume submerso e o A estaria aqui embaixo com todo o volume submerso. Então, a gente ia marcar, na verdade, a letra C. Só que ele não quer nessa situação. Ele quer o empuxo que o líquido exerce sobre as esferas quando elas estão totalmente submersas. Só olhar na fórmula. Quando elas estão totalmente submersas, elas estão no mesmo líquido e elas têm o mesmo volume submerso. Logo, o empuxo que está atuando sobre elas é o mesmo. Ok? Atenção nessa questão. Ela induz o erro aí, porque ela fala de uma situação e pede o empuxo em outra situação. Atenção nessa aqui também. Um recipiente contém 2 líquidos homogêneos, immiscíveis A e B, com densidades respectivamente ρA e ρB. Então, ρA e ρB. Uma esfera sólida, maciça e homogênea de massa da esfera é igual a M, que é igual a 5 quilos. Permanece em equilíbrio, o somatório das forças é 0, sobre a ação de uma mola de constante elástica K de 800. Com metade de seu volume imerso em cada um dos líquidos, respectivamente conforme a figura. Sendo ρA igual a 4ρ e ρB igual a 6ρ, onde ρ é a densidade da esfera. Então, densidade da esfera vale ρ. Podemos afirmar que a deformação da mola é. Então, presta atenção. O que está atuando aqui? Eu tenho aqui a força elástica da mola, eu tenho a força peso da esfera e eu tenho 2 empuxos, o empuxo que o líquido B exerce e o empuxo que o líquido A exerce. Como ele está em equilíbrio, o somatório das forças tem que ser 0. Então, o que tem que acontecer aqui? A força peso mais a força elástica tem que ser igual ao empuxo de B mais o empuxo de A. Quem é a força peso? É a massa da esfera vezes a gravidade. Quem é a força elástica? É K vezes X. Quem é o empuxo de B? É a densidade de B vezes gravidade vezes... Tá vendo? Qual que é o volume da parte submersa? No líquido B, ele não está com a metade da esfera submersa? Então, é o volume da esfera dividido por 2. Então, volume da esfera, eu vou chamar de V. Quem é o empuxo de A? É o líquido a gravidade, vezes o volume submerso em A. Quem está submerso em A? A metade, V sobre 2. Então, o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho que M vale 5, que G vale 10. Eu tenho que K vale 800, já está na unidade, vezes X. Eu tenho ρ de B. Quem é ρ de B? É 6ρ. Quem é a gravidade? É 10. Quem é V sobre 2? É V sobre 2, eu não sei. Mas, quem é ρ de A? É 4ρ. Quem é gravidade? É 10 vezes V sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 5 vezes 10, 50, mais 800x é igual 10, 6 vezes 10, 60, por 2, 30. 30 que multiplica ρ vezes V, mais 4 vezes 10, 40, por 2, 20 ρ vezes V. Então, vai ficar 500 mais 800x é igual 30 mais 20, 50 ρ vezes V. Esse ρ é a densidade da esfera e esse V é o volume da esfera. Então, observem, a densidade da esfera não é volume dela dividido pela massa dela, desculpem, a massa dela dividido pelo volume dela. Então, o que é a massa da esfera? É ρ vezes V. Então, esse ρ vezes V aqui, ó, nada mais é do que a massa. Então, 500 mais 800x é igual a 50 vezes a massa. Mas quem é a massa? É 5 quilos. 500 mais 800x é igual a 50 vezes 5. Então, vai ficar 800x é igual a 250 menos 500. X é igual a 250 por... Tem algum erro aqui. Deixa eu ver. 5 vezes 10 não é 500, é 50, né, gente? 5 vezes 10 é 50 aqui, ó. 50. Então,
vai ficar 250 menos 50, que vai dar 200, sobre 800. Cortei, 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 cortei. 1/4 de metro. Resposta certa, letra D. Então, presta atenção, gente, que muitas vezes a gente vai ter que usar essa relação. Se densidade é massa sobre volume, a massa é densidade vezes o volume. Tá certo? Então aqui eu não ia conseguir sair com esse ρ e esse V, mas eu tenho o valor da massa. Aí eu tenho que lembrar da relação de densidade. Lembrando que se eu tenho dois líquidos, eu tenho dois empuxos. O empuxo que o líquido B exerce, e o empuxo que o líquido A exerce. Todos mandando a esfera para cima. Para baixo, toda vez que eu tiver uma corda, eu tenho uma mola, eu tenho uma força elástica associada. Se eu tivesse uma corda, eu teria uma tensão associada, ok? Apareceu a palavrinha equilíbrio, o somatório das forças tem que ser 0. Tudo que está para cima, para baixo, tem que ser igual a quem está para cima. E aí eu fui só trabalhando algebricamente. O que é esse V aqui? Volume deslocado, é o volume da parte submersa. Quem que está submerso no líquido B? A metade do volume da esfera. Quem que está submerso no volume A? A metade do volume da esfera. Por isso o volume da esfera é V, aqui ficou V sobre 2. Ok? Número 7. Um estudante de geologia, durante um trabalho de campo, encontrou uma rocha e, para dar sequência às suas atividades, precisou descobrir sua densidade utilizando-se dos seus conhecimentos de hidrostática. Pendurou a rocha num dinamômetro com um barbante e leu sua indicação 2 vezes. Com a rocha pendurada imersa no ar, 6,3 newtons. Então, o peso é 6,3. Então, quer dizer que a massa é esse número dividido por 10. E na água? Na água eu tenho quem? Na água aqui eu tenho o peso, o empuxo e a leitura, que eu vou chamar de tensão, ok? Então, o que eu sei aqui? Que nesse caso aqui o peso tem que ser igual a tensão mais o empuxo, não é isso? Então, qual que é a leitura? A leitura foi o T, tá certo? T igual a 4,8 newtons. Então, o peso dela não muda. O peso é o mesmo, então 6,3 é esse peso aqui, ó. Porque aqui peso é igual a leitura. É igual a tensão aqui, que eu não sei, ou melhor, que é a leitura, 4,8 mais o empuxo. Então, o empuxo vai ser 6,3 menos 4,8. O empuxo vai ser 6,3 menos 4,8, vai dar 1,5. Isso mesmo, né? 1,5 newtons. Então, nesse caso aqui, o empuxo é 1,5 newtons. Agora, o que é o empuxo? O empuxo é igual a densidade do líquido vezes gravidade vezes volume deslocado ou volume submerso. A pedra não está totalmente submersa? Então, aqui é o volume da própria pedra, da própria rocha, porque ela está totalmente submersa. Ok? Volume deslocado é igual ao volume da parte submersa do corpo. Se o corpo está totalmente submerso, é o próprio volume do corpo. O empuxo é 1,5. A densidade do líquido é 1 vezes 10 a terceira, porque eu não posso usar grama por centímetro cúbico. Por quê? Porque aqui é em metro por segundo, vezes o volume da rocha. Então, o volume da rocha vai ser 1,5 dividido por 1 vezes 10 a quarta. Não é isso? Ele quer saber a densidade. Nós vamos achar o volume primeiro. Que vai dar 1,5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. O que ele quer saber? Ele não quer o volume, ele quer a densidade. Densidade da rocha é igual massa sobre volume. A massa dela é quanto? 0,63. E o volume, 1,5 vezes 10 a menos 4. Densidade da rocha é 0,63 dividido por 1,5. 0,42 vezes 10 a quarta, que é o mesmo que 4,2 vezes 10 a terceira, quilograma por metro cúbico. Eu não quero em grama por centímetro cúbico, só dividir por 1000. 4,2 gramas por centímetros cúbicos. Letra D. Tá certo? Então, para me descobrir o volume da rocha, eu usei a expressão do empuxo. Eu calculei o empuxo que ele estava sentindo aqui, que aí eu consigo chegar no volume total da rocha. Como que eu achei a massa? A massa é medida quando ele está no ar, né? O peso é igual à leitura, o peso é 6,3, então a massa é 0,63. Aqui o peso não muda, o que muda é o empuxo e a tensão, né? Aqui não tem empuxo.
a tensão, que é a mesma coisa da leitura aqui, tá? Tô chamando de a leitura de tensão. Então, aqui, ó, 6,3 deu 4,8, por quê? Porque tem uma força que tá ajudando, na hora que você põe dentro da água, por isso que as coisas parecem que ficam mais leves, porque a força do empuxo ajuda. Então, o empuxo tá ajudando com 1,5. A partir do empuxo eu acho o volume, com o volume e a massa eu chego no valor da densidade. Número 8. Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Um dinamômetro com graduação de 0 a 50 e um cubo maciço homogêneo de 10 centímetros de aresta. Então, a aresta é 10 centímetros, que é o mesmo que 10 vezes 10 a menos 2 metros, que é o mesmo que 1 vezes 10 a menos 1 metro. Então, o volume dele, que eu sei que eu vou precisar do volume, o volume do cubo, ele é o quê? Aresta ao cubo. Então, ele vai ser 1 vezes 10 a menos 1 ao cubo, que vai dar 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E massa de 3 quilogramas. Então, eu tenho o volume e a massa, eu consigo descobrir a densidade dele. Inicialmente, foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se que a leitura de 30 graus quando ele estava preso no ar. 30 newtons. Então, quando ele está no ar, 30 newtons, então, isso aqui é o peso dele. O peso não altera, não é isso? Então, o peso dele no ar é 30 newtons. Quando o cubo era preso no dinamômetro e suspenso no ar, ao mergulhar o cubo no lago, até que a metade do seu volume ficasse submersa, foi registrado de 24. Então, nesse caso aqui, ele registrou uma leitura, vou colocar de L, tá? De 24, eu tenho o peso que não altera, continua 30. Então, aqui eu tenho um empuxo, que eu não sei quanto é. Quanto que vale esse empuxo? O empuxo vai ser, olha, somatório das forças tem que dar 0. Então, o peso é igual à leitura mais o empuxo. 30 é igual a 24 mais E. O E, então, vai ser 6 newtons. Ok? 6 newtons é o valor do empuxo. Ele quer saber a densidade do lago. A densidade da água. Agora, o que é empuxo? Empuxo é densidade do líquido, que eu quero procurar, gravidade vezes volume submerso. O volume da área dele todinho é 1 vezes 10 a menos 3, certo? 10 centímetros de aresta, calculei. O volume submerso aqui é só metade, então o empuxo é 6, a densidade eu quero descobrir, a gravidade é 10 e o volume é V sobre 2 nesse caso, que vai ser 1 dividido por 2 vai dar 0,5 vezes 10 a menos 3. Então, se o volume total é esse, a metade de 1 é 0,5. Então, a densidade do líquido vai ser 6 dividido por 5 vezes 10 a menos 3. 6 por 5 vai dar 1,2 vezes 10 a terceira, quilograma por metro cúbico. Letra B. Em grama por centímetro cúbico, basta tirar o 10 a terceira. Presta atenção com essas unidades, tá, gente? Nessa fórmula aqui eu só posso trabalhar com densidade em quilograma por metro cúbico, porque o G está em metro por segundo ao quadrado. Não posso trabalhar com grama por centímetro cúbico. Se a resposta você quiser em grama por centímetro cúbico, só dividir por 1000 ou tirar o 10 a terceira. Tudo bem? Continuando, questão número 9. Para determinados tipos de pesquisa ou trabalho, cápsulas tripuladas são enviadas para as profundezas do oceano, mares ou lagos. Considere uma dessas cápsulas de forma cilíndrica, de altura 2 metros e 2 metros de diâmetro. Se o diâmetro é 2 metros, o raio dela é 1 metro. Ok? Eu preciso do volume dela, eu preciso calcular o volume. O que é um volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura, não é? O que é a área da base? A base não é redonda? O que é a área do círculo? Πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume do cilindro, ele vai ser π, que ele manda usar 3, r, que é 1 ao quadrado, vezes a altura, que é 2. Então, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6 metros cúbicos é o volume do cilindro. Com sua base a uma altura de 48 da profundidade da água, de densidade 1 vezes 10, em equilíbrio, como ilustra a figura. A pressão atmosférica ele deu, a aceleração da gravidade, mandou anotar π igual a 3. O peso dessa cápsula fora da água, então ele quer saber o peso dela fora da água,
e a pressão a pressão que age sobre o interior, pressão no fundo, vou colocar P minúsculo, valem respectivamente. Então, vamos lá. O que a gente vai calcular aqui primeiro? Eu tenho que... Quem são as grandezas que estão atuando aqui nela? Tá em equilíbrio, cápsulas... Tá, se tá em equilíbrio, significa que o somatório das forças aqui tem que dar quanto? 0. Quem que tá atuando aqui? Força-peso e a força do empuxo. Então, a força-peso dele tem que ser igual à força do empuxo. Quem é a força-peso? Quem é o empuxo? Densidade do líquido, gravidade vezes volume submerso. O volume do cilindro é igual ao volume submerso. Por quê? Porque ele está totalmente submerso. Então, o peso vai ser a densidade do líquido, que ele deu, 1 vezes 10 a terceira, gravidade, que é 10, volume submerso, que é 6. Então, vai ser 6 vezes 10 a quarta, que Newton, né? Peso é Newton. Peso é igual a 6 vezes 10 a quarta Newton. Então, já achei o P. Então, eu já fico entre letra C e letra D. Agora, vamos calcular a pressão que ele está submetido lá no fundo. Como que eu calculo essa pressão aqui no fundo? A pressão no fundo vai ser igual à pressão atmosférica que está atuando aqui, eu não posso esquecer dela, né? Mais a pressão da coluna de líquido. Então, a pressão no fundo vai ser pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 a quinta, mais pressão da coluna de líquido, é densidade do líquido, vezes gravidade, vezes altura. Altura total acima do fundo, ok? Então, a pressão no fundo vai ser 1 vezes 10 a quinta, mais densidade do líquido, é a água, 1 vezes 10 a terceira, gravidade, 10. Altura, 48, mais esses dois, porque ele quer aqui no fundo, ó, então eu tenho que pegar a altura até o fundo, vou ter que pegar a altura de 50. Então, a pressão no fundo vai ser 1 vezes 10 a quinta, mais 500 vezes 10 ao quadrado, 5 vezes 10 ao quadrado, 5 vezes 10 a quinta. 1 mais 5, 6 vezes 10 a quinta, Newton por metro quadrado. Então, a opção correta, 6 vezes 10 a quarta e 6 vezes 10 a quinta. Ok? Densidade do líquido foi dada, gravidade é 10 e a altura 50. Por que 50? Porque ele quer a pressão no fundo. Então, lá no fundo, eu tenho que pegar a altura total aqui que eu tenho acima do ponto que eu quero. A altura total que eu tenho é 48 mais 2, eu tenho 50. Certo? 6 vezes 10 a quarta é o peso, 6 vezes 10 a quinta é o valor da pressão. Lembrando que apareceu a palavra equilíbrio, o somatório das forças tem que ser 0. Última questão. A figura a seguir ilustra 3 cilindros sólidos, maciços e homogêneos, de mesma área da base e altura, ou seja, tem mesmo volume, em equilíbrio no líquido. Então, se todos estão em equilíbrio, significa que em todos o empuxo deles é igual ao peso, ok? Então, em todo caso, ó, o empuxo de A é igual ao peso de A, o empuxo de B é igual ao peso de B e o empuxo de C é igual ao peso de C. Observe, o cilindro A está completamente submerso, sem tocar o fundo do recipiente. O B está com metade do seu volume, enquanto o C está com 1/3 do seu volume abaixo da superfície. Então, quem tiver o maior volume submerso, porque o empuxo é densidade do líquido, que é o mesmo, volume submerso vezes gravidade. Então, quem tiver o maior volume submerso vai ter o maior empuxo, ok? Então, olha para vocês verem, o volume submerso de A é maior do que o volume submerso de B, que é maior do que o volume submerso de C. Então, se eu fosse falar de empuxo, o empuxo de A é maior do que o empuxo de B, que é maior do que o empuxo de C. Tá? Não sei se ele está falando de empuxo aqui, mas eu posso fazer essa analogia. Porque o líquido é o mesmo, a gravidade é a mesma, o que vai definir o empuxo é a parte do volume que está submerso. Quem tem maior volume submerso está sujeito a um maior empuxo. Só que olha para vocês verem o seguinte, o A afundou, tá certo?
o empuxo de ar é maior. E aqui, ó, o que eu posso fazer? Ó. E também o empuxo de ar é igual ao peso. É o peso de A. Então, eu posso falar que o peso de A é maior do que o peso de B, porque o empuxo é igual ao peso, que é maior do que o peso de C. Por que o empuxo é igual ao peso? Porque eles estão em equilíbrio. Então, se está em equilíbrio, a força que manda para cima nesse é igual à força que manda para baixo nele. Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. Certo? Então, o peso de A é maior que o peso de B, que é maior do que o peso de C. Então, agora vamos ver vamos ler o que ele está pedindo. A densidade do cilindro A é maior do que a do líquido. Verdade, porque o A afundou. Pois ele está completamente submerso. Ele é mais denso, mas não é porque ele está submerso, não. Tá certo? A densidade de B é igual ao dobro da do líquido. Pois ele se desloca... Não, nada a ver. Se ele fosse o dobro, ele ia afundar. Letra C. A densidade do cilindro A é maior do que a do cilindro B, que é maior do que a do cilindro C, em razão dos volumes deslocados no líquido. Então, o que eu posso falar de associar a densidade aqui com... Vamos ver as outras, olha. Pelo fato de estar completamente submerso, o peso do cilindro A é maior do que o empuxo sobre ele. Mentira! É igual, porque ele está em equilíbrio. O peso do C é menor do que o empuxo sobre ele. Falso, é igual. Então, olhem aqui. A densidade do B é igual ao dobro do líquido. Falso, senão ele ia afundar. Então, a gente fica entre a A e entre a C. A densidade do cilindro A é maior do que a do líquido, verdade? Mas é porque ele está completamente submerso? Não necessariamente. Ele podia estar completamente submerso e a densidade ser igual se ele estivesse flutuando em equilíbrio. Ok? A densidade do cilindro A é maior do que a do cilindro B. Se os pesos, ótimo, se os pesos são maiores, olha, o que é peso? mg, m de B vezes G, m de B, m de C vezes G. O G é o mesmo para todos, então eu concluo o quê? Que a massa de A é maior do que a massa de B, que é maior do que a massa de C. Certo? E o que é densidade? Densidade não é massa sobre volume? O volume não é o mesmo para todos? Agora é volume, não é volume submerso, é volume do corpo. Eles têm mesmo volume. Então a densidade de A é maior do que a densidade de B, que é maior do que a densidade de C. Por quê? Quem tem maior massa vai ter maior densidade, porque todos os cilindros são de mesmo volume. Então, a opção correta é a letra C. A densidade de A é maior do que a do B, que é maior do que o C, em razão dos volumes deslocados do líquido. Por isso, esse aqui desloca mais volume do que esse. Volume deslocado é diferente, mas o volume do cilindro em si é igual, certo? Por que não poderia ser a letra A? A densidade do cilindro A é maior do que do líquido, pois ele está completamente submerso. Não, gente, eu posso ter, se eu tiver um corpo que tem estar totalmente submerso, né? Estar totalmente submerso não significa que a densidade é maior. Se os dois corpos tiverem a mesma densidade, o corpo pode ficar em equilíbrio lá no meio do líquido, totalmente submerso. O que vai dizer se ele tem densidade maior ou menor é se ele afundar ou se ele boiar. No caso, o A tem densidade maior porque ele afunda e não porque ele está totalmente submerso. Por isso que não é a letra A, ok?